Boa noite a todos. Como já foi dito pela nossa irmã Edith, hoje nós vamos fazer um evangelho em comemoração aos 64 anos do nosso grupo da Fraternidade, José Xavier. E talvez quem é mais recente na casa, chegou há menos tempo, não saiba que antes de ser Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, obrigada Cláudia, nosso grupo era o Centro Espírita A Caminho da Luz, que conforme esse histórico, feito um levantamento pela dona Ana Maria Previato, a gente vai se basear hoje nesse levantamento para vermos um pouco da nossa história, que em comemoração a esses tantos anos em que José Xavier vem nos auxiliando, nos mentorando, nos auxiliando a sermos fraternistas, a aprendermos a vivenciar a fraternidade e o amor na forma de serviço. Acho que é bom a gente olhar um pouquinho a história e nos sentirmos pertencentes a essa história, pertencente a esse grupo, como servidores de Jesus, como trabalhadores. Então, em 1947, que foi a inauguração do Centro Espírita Caminho da Luz. E conta, né, dona Edith, que não era esse prédio grande, era apenas o centrinho ali, pequeno, e acima dele, né, existia uma estátua, um anjo na frente do portão, né, e ficava ali. Até as pessoas confundiam, né, achando que era a Igreja Católica, mas eu acho que nem tem foto disso, né? Eu gostaria muito de ver fotos. Mas então ele ficou desde 1947 até 1957 como Centro Espírita A Caminho da Luz. Então, diante disso, né, tem muito mais de 64 anos, são 74, mais de 74 anos aí de trabalho, de ofício na doutrina espírita, trazendo a nós a doutrina, trazendo o consolo, trazendo o esclarecimento. E acho que todo mundo que já passou por aqui tem aquele sentimento de gratidão por este grande trabalho oferecido a nós, essa grande oportunidade que a gente vem, muitas vezes com a nossa alma dolorida, nosso corpo dolorido, ressentidos muitas vezes das dores da vida, e recebemos aqui o esclarecimento, o consolo. Nem todos ficam, porque sabemos que servir a Deus não precisa ser apenas dessa ou daquela religião. Mas acredito que todos que por aqui passaram receberam de alguma forma o lenitivo, o consolo, o esclarecimento. E todos que ainda virão, e todos nós que estamos aqui como filhos de Deus, que necessitam ainda deste esclarecimento e deste consolo. Então, desse levantamento bem grande que a dona Ana Maria fez, nós temos aí, né, o Centro Espírita Caminho da Luz, foi fundado em 9 de abril de 1947, era uma sociedade, no seu estatuto lá, né, uma sociedade de caráter espiritualista, destinado a fins doutrinários e caritativos. Teve como doador do terreno, onde foi inaugurado sua sede, o senhor Francisco Venâncio. No dia 14 de abril de 1947, tomou posse a primeira diretoria. Eu não quis trazer aqui, porque a história, 74 anos de história, convenhamos que é muita história, né? Então, é um resumo bem resumido mesmo, é uma síntese, assim, só para a gente ter uma ideia
Quem se interessar mais, nós temos todo o histórico. A gente pretende agora, na última quinta-feira de novembro, agora também falar mais um pouco, contar mais um pouco dessa história, para a gente ainda, em comemoração, estar a par de tudo que nos envolve, do que estamos inseridos. Acho que uma das coisas principais que a história nos traz é a gente estar esclarecido de toda a grandeza em que estamos inserindo e toda a oportunidade que temos de trabalharmos para isso também, contribuirmos para esses trabalhos. No dia 12 de julho de 47, ocupadas 200 cadeiras do Salão de Trabalhos do Centro Espírita, foram realizadas as festividades de inauguração. Para que a gente entenda um pouquinho como que de Centro Espírita a Caminho da Luz, hoje nós somos Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, a gente vai ver um pouquinho também do histórico do movimento da fraternidade ao qual estamos inseridos. Porque nós, se a gente olhar ali no muro do nosso grupo, lá, Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, né? E o que representa ser um grupo da fraternidade espírita? O que representa o movimento da fraternidade, que às vezes os mais novatos ouvem essa palavra, mas não entende o que é isso, o que é o OSCAL, em que contexto estamos inseridos, né? Somos do movimento espírita, somos adesos ao espiritismo, mas temos as nossas peculiaridades, né? Então, a gente vai ver um pouquinho da história do movimento da fraternidade e da OSCAL, para que a gente entenda um pouquinho da nossa história. Opa, volta uma. Em julho de 1946, o irmão Ranieri, isto em Belo Horizonte, em conversa com o irmão Jair Soares, declarou que, através do espírito Altino, ficou sabendo que em Belo Horizonte, dentro de alguns anos, desabrocharia no movimento espírita que traria amplos benefícios ao espiritismo brasileiro. O movimento da fraternidade teve o seu surgimento entre as criaturas reencarnadas no Brasil, no memorável mês de fevereiro de 1949, por ocasião da visita do confrade Francisco Peixoto Lins, conhecido como Peixotinho, portentoso médium de efeitos físicos em nossas terras mineiras. Então, vamos entender um pouquinho disso. Lá já em 1946, né, em julho, o irmão Ranieri, que era um médium, recebe uma mensagem de que estava por vir, dentro de alguns anos, um movimento, trazido pelos espíritos. A gente sabe que a doutrina dos espíritos é, como o nome diz, doutrina dos espíritos, né, que foi trazida pela espiritualidade à Terra, como estava na programação da Terra receber, nessa época, o movimento espírita. Porém, a doutrina espírita estava dentro dos centros espíritas, estava em reuniões de estudos, em reuniões mediúnicas, e, amadurecido o tempo, passado o tempo, amadurecido todo o movimento, precisava de algo mais. Precisava ir além das fronteiras dos centros espíritas. Ou seja, movimentar-se, ir em busca de quem precisava o socorro. Sempre sem se impor, sem ir em busca, sem fazer proselitismo, como disse Kardec, mas levando o amor, levando a fraternidade, levando a caridade em forma
de bênçãos divinas. Incorpora-se, a partir daí, ao grupo recém-criado, o irmão Enio Hendrick e o jovem Fábio Machado. Este último, indicado por Francisco Cândido Xavier, dupla com grandes potencialidades mediúnicas. Eles se colocaram a serviço do Cristo, contribuindo para o sucesso de trabalhos de tratamento aos enfermos, ocorrendo extraordinário fenômenos ectoplasmático de transporte, pneumatofonia, que é a voz direta, pneumatografia, que é a escrita direta. Como que ocorreu isso? O Peixotinho e os outros irmãos estavam em viagem para Uberaba, para visitar o Chico. E o Chico, eles iriam para Belo Horizonte, o Chico indica a eles e passar na casa do irmão Jair Soares. Eles nem conheciam o Jair Soares. E assim eles fazem. Chegam em Belo Horizonte, procuram a casa de Jair Soares, batem lá, já chegam à noite, adiantado da noite, o tempo já, se não me engano, chuvoso, eles pedem abrigo, Jair Soares os recebe, pede desculpa, porque a esposa dele já estava deitada, ela estava adoentada, e acomoda eles e passam ali a noite. A esposa de Jair Soares é quem nós conhecemos por Irmã Ló. Ela estava já com câncer, em estágio avançado, e pela manhã, ao café da manhã, ela se levanta, está ali fazendo o café, e o Peixotinho se levanta, vai cumprimentá-la, olhando para ela, ele vê irmã Sheila abraçado a ela. E dizendo a ele que aquela irmã era uma irmã muito querida do coração dela e que eles precisariam ficar ali e, através da sua mediunidade de efeitos físicos, de tratamento, de cura, fazer o tratamento dela. Então ele entende por que o Chico tinha pedido para ele passar lá. E assim eles fazem, ficam 3 dias, fazem o tratamento de cura e, ao final, a irmã Ló tem a sua cura de um câncer já em estado avançado. E a partir desse tratamento de cura, dentro de um lar, começa então a história do movimento da fraternidade. Ainda no mês de outubro de 1949, os obreiros do mundo invisível estabelecem as linhas nos quais os grupos de fraternidade deveriam orientar suas ações. Linhas estas contidas no Programa de Trabalho Permanente, conhecido nos grupos da fraternidade, no movimento da fraternidade, como PTP. E nós vamos ver hoje, por conta do tempo, a gente não vai estudar um pouco o que significa o PTP, porque é uma coisa assim que é muito importante a gente compreender a fundo. Então, a gente vai deixar para a última quinta do mês, que é semana que vem. Na Sucessão dos Fatos, sob orientação espiritual, é constituído oficialmente em 21 de junho de 1952, o grupo da fraternidade Irmã Sheila, que é o primeiro grupo, vamos dizer assim, o grupo mãe de todo o movimento da fraternidade lá em Belo Horizonte. E em abril de 1956, através do médium Francisco Cândido Xavier, o notável espírito André Luiz transmite uma mensagem em Uberaba, conceituando o que é grupo da fraternidade. A semente bem adubada e incrustada no solo da perseverança
fez resultar inicialmente na criação de 17 grupos de fraternidade, culminando com a fundação, em 4 de novembro de 1956, da Organização Social Cristã Espírita André Luiz, conhecida por nós como OSCAL, que organiza todo esse trabalho, que dá as diretrizes. E o movimento da fraternidade, ele recebe ali, tem uma história também, que eles estavam em uma reunião dessas, mediúnicas, e irmã Sheila se comunica através do médium, da médium, e dá um endereço para eles. Um endereço, o nome de uma pessoa que ninguém ali conhecia. E pede a eles que saiam e vão a esta casa. Agora vocês imaginem. Você está numa reunião mediúnica, você recebe a mensagem de um espírito e tem que chegar lá na casa de alguém, bater a casa de alguém e dizer assim, olha, nós estamos aqui porque o espírito tal, o espírito Sheila, nos mandou aqui, vir aqui, né? E eles foram. E chegaram lá, era alguém que estava adoentado, e eles fazem ali o tratamento de cura da pessoa. E a Sheila dá a mensagem de que eles deveriam, dali adiante, ter esse serviço de ir ao encontro dos enfermos, de sair da casa espírita e ir movimentar o amor, porque a fraternidade é isso, o amor em movimento. Não mais apenas também o estudo, também as atividades caritativas dentro da casa espírita, recebendo quem aqui chega, dentro do grupo da fraternidade, mas ir além das fronteiras físicas, ir à comunidade. E assim em todos os grupos acontece. Tem os grupos que vão às casas e levam o passe, levam o lenitivo, levam o consolo. Uma pleiade de espíritos lança da pátria invisível os princípios do novo movimento, inspirado no ideal evangélico da reviviscência do cristianismo primitivo, onde seus participantes, infatigável e imperturbavelmente, devem trabalhar para o soerguimento moral e espiritual de cada criatura humana, despertar o homem para suas potencialidades íntimas e libertá-lo da sua prisão consciencial inferior. Eis aí a fonte inspiradora de trabalho para quem quiser ser fraternista. Então, um dos grandes objetivos do PTP tem todo um programa, como o nome mesmo diz, é um programa de trabalho que visa transformar nós que chegamos aqui como assistidos, como necessidades de assistência, em seres que possam assistir os irmãos. Então, e isso pode ser concomitantemente, porque sempre somos assistidos e assistentes, necessitados e trabalhadores também. E aí, como diz a mensagem, eis aí a fonte inspiradora de trabalho para quem quiser ser fraternista. Então, fraternistas somos todos nós que somos adesos a um grupo de fraternidade, que estamos dentro do grupo da fraternidade participando assiduamente, somos conhecidos como fraternista, porque estamos inseridos no movimento da fraternidade. Concomitantemente, em pleno Planalto Central, na cognominada Chapada dos Veadeiros, no município de Alto Paraíso, Goiás, ergue-se com grandes sacrifícios, desde 1963, a Cidade da Fraternidade. Modelo de comunidade cristã para o terceiro milênio. Planejada pelos missionários da luz,
para albergar entidades que retornaram e retornarão ao mundo libertas dos laços de família tradicional, de maneira a iniciarem um novo sistema de vida, servindo ao próximo sem os aguilhões dos laços da consanguinidade. Esse é um escrito por Célio Allan Kardec de Oliveira, coordenador da USCAL em 2003. Então, a Cidade da Fraternidade, ela é a nossa obra social de todo o movimento da fraternidade, de todos os grupos da fraternidade. E é também como se fosse um modelo piloto, onde ali receberiam reencarnados sem os laços da família. E assim, no seu início, foi. Quem ia morar na Cidade da Fraternidade, sempre indicado pelos grupos de fraternidade, ia já com a condição de receber em seu lar crianças órfãos. E assim passaram muitas crianças por lá. Viveram em lares família. Às vezes tinha lares que tinha dezenas de crianças no mesmo lar. Até que mudou-se a Constituição, porque essas crianças eram adotadas pela USCAL, mas mudou-se as nossas leis e as crianças não podiam mais ser adotadas por uma instituição. Mas houve aí um tempo necessário para receberem essas crianças que eram órfãos ou abandonadas pelos pais biológicos. E foi um tempo. Hoje já não é assim. Nós temos modificado ao longo do tempo a forma de trabalhar, mas ainda mantém esse ideal de amarmos, aprendermos a amarmos, aprendermos a ser fraternos, além dos laços consanguíneos. Então, com esse breve relato do movimento da fraternidade, ao qual estamos inseridos, voltamos à nossa história do nosso A Caminho da Luz. Corre o tempo e a Casa Espírita Caminho da Luz continua a trabalhar dentro de suas possibilidades. Finalmente, em 30 de abril de 1957, em Assembleia, foram estudadas as diretrizes referentes à organização e funcionamento dos grupos da fraternidade coligados à USCAL, Organização Social Cristã André Luiz. Ideia trazida pelo senhor Valdemar Amadeu Falco. É o pai, para quem conhece o Mazinho, é o pai do Mazinho. Com o intuito de socorrer os enfermos e necessitados, especializando-se no amparo aos menores. Os presentes entusiasmaram-se com as diretrizes dos grupos da fraternidade e aprovaram a ideia de Valdemar Amadeu Falco de criar um grupo em Três Lagoas. Até quem estava nessa época, seu Bazan estava aqui, até hoje, quem iria contar-lhes essa história seria ele. Mas, de última hora, teve um imprevisto, e ele, como é um bom trabalhador, já tem horas bônus sobrando, daí ele tem que vir a quem assim, já não é devedor, muito devedor ainda, não tem horas bônus sobrando, e vem trabalhar mais um pouco, né? Precisa. Mas, se Deus quiser, semana que vem ele estará conosco e nos contará pessoalmente um pouco dessa história. Os presentes se entusiasmaram, né, e quiseram trazer para Três Lagoas. Aprovada a ideia, decidiu-se que o grupo da fraternidade criar-se, né, o grupo da fraternidade independente do centro espírita. Concentraria suas atividades no departamento mediúnico de curas. Vamos lá. Em 9 de junho de 1957, o grupo recebe correspondência da USCAL, concordando com a fundação do grupo de fraternidade e atendendo à solicitação anterior do grupo, sugere que o mentor seja José Xavier, que é irmão e colaborador de Francisco Cândido Xavier.
irmão do nosso querido Chico, né? Eu falo, o Chico é o nosso tio, então, né? Relata a Oscal que consultada, eu achei muito bonito isso aqui, gente. Relata a Oscal que consultada a espiritualidade, esta convidou José Xavier, que através da psicografia do médium Celso de Almeida Afonso, de Uberaba, Minas Gerais, recebida em Três Lagoas, disse: todo o grupo da fraternidade, quando se inicia, recebe um mentor. Era convidado pelo Oscal, através do médium, um mentor, e ele aceita ou não ser o mentor desse grupo da fraternidade. E foi convidado José Xavier. E olha o que ele disse quando soube do convite. Ao receber o convite de lembrança de meu nome, eu, chorando, pedi conselho à minha mãe, Maria João de Deus. E ela disse: José, veja na casa que lhe chama uma placa com os dizeres: precisa-se de servente. Não exigimos perfeição no trabalho, mas pontualidade, boa vontade, honestidade e respeito. Leve gratidão a esses amigos através de muito trabalho. E ele está fazendo. Em 17 de novembro de 1957, portanto, ontem completou-se 64 anos, houve então a constituição do Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier. Assim, passaram a funcionar paralelamente as duas instituições, utilizando a mesma sede. Então, era aqui, né? Antigamente, essa rua chamava Joaquim Murtinho, né? E as duas sedes funcionavam, os dois, tanto o centro espírita quanto o Grupo da Fraternidade funcionavam aqui. As diretorias eram as mesmas, né? O trabalho em dobro, e eles continuaram ali. Muito embora os trabalhos ocorressem em perfeita harmonia, constatou-se em 9 de junho de 1957 a necessidade de fusão das duas sociedades, com uma só norma estatutária. Esta providência viria a facilitar o trabalho dos membros das instituições, até porque eram os mesmos, o trabalho só ficava dobrado. Consultada a Oscal e com sua aprovação, deu-se então a fusão em 2 de agosto de 1959, tendo o Centro Espírita Caminho da Luz encerrado suas atividades, sendo então acampado pelo Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier. Desde então, apenas Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier. E aqui nós trouxemos alguns nomes, que com certeza não são os únicos, com certeza ainda faltam muitos, mas a gente trouxe uns nomes, homenagem a alguns dos fraternistas que construíram a história do Grupo da Fraternidade, José Xavier. Otávio Sigefredo Roriz, o Dico, Valdemar Amadeu Falco, Fares Matar, Valdemar de Moraes Falco Filho, o Mazinho, Cristóvão Bazan, Darcy Lacerda Ramos, Gabriel Marques Fernandes e Valdemiro Jachieta. Estes são apenas alguns dos inúmeros trabalhadores que lutaram sem esmorecer para fazer do Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier o que é hoje. Com certeza, muitos nomes serão olvidados nesta relação, pois a memória humana é falha. Mas, se não constam dessa lista, com certeza ocupam espaço de destaque nas relações do mundo espiritual. Merecedores que são das bênçãos divinas, as importantes tarefas que realizaram e realizam na seara do Cristo. Porque mesmo desencarnado, com certeza, todos que passaram por aqui estão auxiliando nos trabalhos da casa. E eu trouxe aqui a mensagem completa a que José Xavier se referiu. Mensagem recebida em reunião pública pelo médium Celso de Almeida
Afonso de Uberaba, no grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, em 12 de março de 1988. Companheiros de ideal, aqui estão algumas palavras de gratidão e respeito. Agradeço a Deus por encontrá-los e juntos formarmos uma família de trabalho. Confesso-lhes que, ao saber da lembrança de meu nome como amigo da casa, chorei muito e pedi à minha mãe querida que me aconselhasse quanto à situação. E minha mãe não deixou de atender à necessidade do filho e disse-me, abrindo seu coração: José, veja na casa que lhe chama uma placa com os dizeres: precisa-se de servente. Não exigimos perfeição no trabalho, mas pontualidade, boa vontade, honestidade e respeito. Seja assim, meu filho, e procure preencher a vaga que lhe é oferecida. E foi assim, amigos. Portanto, sinto-me um servente pronto a ouvir e obedecer aos tarefeiros experientes que Deus colocou em meu caminho, dentro da oportunidade que me surgiu. Esse é o nosso mentor, José Xavier. Continuemos nossas lutas. Comecemos a entender-nos em nossa casa. Se não sabemos entender um irmão, como chegar aqui para encontrar outros que nos buscam o entendimento? O ouvido paciencioso, a palavra dócil, os braços abertos e as mãos ativas? Jesus chama-nos à sua vinha. E munidos devemos estar de boa vontade, conciliada com o discernimento que benfeitores da vida maior nos entregam em letras de luz. Sinto-me pequeno diante de tanta honraria, porém não fujo ao que me ensinou Maria João de Deus. Seja o servente de boa vontade e leve gratidão aos amigos que lhe lembraram através de muito trabalho. Portanto, companheiros, façamos a parte que nos cabe, deixando as conclusões e decisões sobre nós por conta de Deus. E que Ele, o Criador, seja louvado. José Xavier. Precisa-se de servente. Essa placa, acho que a gente pode dependurá-la ali na porta para sempre. Sempre estamos carentes de servente. E nós? Esse é um brevíssimo, mas muito breve mesmo, relato. Pequenina fração da grande história deste grupo de fraternidade, que por aqui passaram muitas mãos abnegadas. Perfeitas? Não. Nenhum de nós ainda o somos. Como Jesus mesmo disse, bom só Deus. Mas somos, dentro da nossa pequeneza, se quisermos, se aceitarmos, trabalhadores. E se tivermos a boa vontade, a pontualidade, a vontade de trabalhar, o amor pelo próximo, a fraternidade, podemos ser os servidores de Jesus onde estivermos. Aqui dentro, nos trabalhos, tantos que existem, lá fora, por onde passarmos, levando o ambiente espiritualizante que criamos aqui, ao virmos todas as vezes, para onde formos, dentro do nosso lar, principalmente, porque ali é o cadinho purificador. Servir, como disse Jesus, quem quiser ser maior, que seja o maior servidor, o menor da terra, mas o maior servidor. O convite se estende a nós. Qual será a nossa resposta?
Qual a resposta nós estamos dando? A que estamos vindo aqui? Como servidores? Ou apenas vindo receber? Como que continuará essa história a depender de cada um que está aqui? Ela continuará servindo, sendo obra de luz, sendo ponto de luz? Nosso grupo da fraternidade, ele poderá ainda, no futuro, ser um ponto de luz, visto da espiritualidade vindo para cá? Porque isso depende também de nós. Nós somos as mãos de Jesus aqui na terra. Nós somos os braços da espiritualidade amiga. Eles podem fazer, mas a obra é nossa. Qual será a nossa resposta? Qual será o legado que deixaremos? Daqui a 60 anos, quando estiver contando essa parte da história de hoje em diante, como será? Vamos juntos? Continuar escrevendo essa história de amor e devoção? Às vezes a gente diz, eu ainda sou pequeno, eu ainda sou tão imperfeito, mas quem diz que Deus conta com ferramentas perfeitas na terra? Não. Ele conta com o que nos é possível. Não pede o sacrifício. Ele pede o que nos é possível. Porque o sacrifício é o sacro ofício do amor. Nós ainda não conseguimos fazer o sacrifício, mas podemos começar das pequeninas coisas. Uma porta que a gente abre na hora do paz, uma porta que a gente abre para as pessoas adentrarem, uma criança que a gente olha, um silêncio que a gente faz quando ouve algo que não gosta. Campanha do quilo, casa da sopa, costura, passes, palestras. O trabalho é diverso, mas tudo isto é material didático para que a gente, como aluno, aprenda a conviver e a nos melhorar. Tudo isso é material didático, é pedagogia, que ao mesmo tempo, ao nos auxiliarmos, ao auxiliarmos uns aos outros, nós podemos chegar a ser esse servidor, esse fraternista que Deus espera de nós. Então, que possamos, agradecidos a toda essa história, agradecido a ter esse templo que nos recebe todas as vezes que precisamos. Agradecido por todos que passaram por aqui e fizeram a sua parte, deixaram o seu legado. O bastão agora está em nossas mãos, em cada uma de nossas mãos. Que a gente estenda a mão e sinta esse bastão. Sinta em nosso coração o chamado e nos coloquemos à disposição do Cristo. E que esta casa continue a ser o celeiro de luz, de trabalho, de bênçãos para todos que aqui adentrarem, encarnados, desencarnados. E além dessas portas, que sejamos cada um de nós o evangelho vivo onde estivermos, criando o ambiente espiritualizante que já recebemos tanto e tanto e tanto. E que José Xavier, que hoje agradecemos pela humildade e pelo trabalho que se dedicou e que ainda se dedica e se dedicará além do tempo, que ele possa contar conosco como
bons servidores, sob as bênçãos de Deus, hoje e sempre. Qual será a nossa resposta? Muito obrigada. Boa noite a todos. Passamos a palavra a Dona Edith. Somos então, se José Xavier é o servente, nós somos auxiliar de servente, cada um de nós. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao Pai Maior, como no início nós dissemos, para mentalizarmos chuva de bênçãos caindo sobre nós. São energias balsamizantes, que irá trazer para todos nós a tranquilidade, a paz, fazendo uma limpeza fluídica no nosso perispírito. E temos certeza absoluta que sentiremos mais leves. A nossa mente pode tudo. Então vamos mentalizar caindo aqui, enquanto fazemos a prece, pétalas de rosas iluminadas caindo aqui, sobre nós. Pai amado, Jesus amigo, companheiros espirituais, presentes, rogamos neste momento o amparo, as bênçãos para todas as criaturas que se encontram nos leitos de hospitais, ou no leito em seus lares, junto aos familiares. Mas, Senhor, há tantas criaturas em seus leitos, nos seus catres, longe, num casebre, sozinho, sem ninguém. Mas temos certeza absoluta que o amparo de Ti, do Teu bondoso coração, envolve essas criaturas, oferecendo assim o amparo de que tem necessidade. Abençoa, Senhor, o nosso planeta Terra, derramando sobre ele as bênçãos que as criaturas têm necessidade, envolvendo cada um no despertamento espiritual, para que possam, assim, despertados, ver ou sentir a importância da prece, do consolo que necessitam através da prece, buscando assim essa comunhão com o Pai, com o nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga. Abençoe, Senhor, aqueles que estão se preparando para a partida desta vida, desta existência, mas também rogamos as bênçãos em favor daqueles que estão retornando ao planeta Terra, renascendo, trazendo assim a força, o ânimo e a coragem para o trabalho posterior, quando a nossa Terra estará na necessidade de criaturas mais evoluídas, para que possamos assim realmente adentrar o milênio tão esperado, tão necessitado, buscando assim através desses espíritos que virão, mais evoluídos, trazendo assim todo o amparo que o planeta Terra necessita e precisa. E aí teremos a renovação tão esperada. Depende de cada um de nós.
Que a tua luz infinita, Senhor Jesus, envolva também os hospitais, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles trabalhadores dos hospitais, da lavanderia, do auxílio à culinária, do auxílio à limpeza, todos sejam amparados e abençoados, fortalecidos para darem continuidade a esse trabalho amor. Senhor, abençoe também o Hospital Filhos da Esperança, que está sediado aqui acima da nossa casa de oração, um hospital espiritual, aonde o diretor desse hospital se chama Hans, e que ele recebe nesse hospital jovens que fizeram a passagem por overdose. São todos recebidos com muito amor e carinho para tratamento, para o despertamento, trazendo assim o equilíbrio e a serenidade aos seus espíritos. Ampare e abençoa também, Senhor, a irmã Valerie, enfermeira da Cruz Vermelha no plano espiritual, para que ela possa, Senhor, ter os irmãos que estão no trabalho de enfermagem no plano espiritual se agregarem a ela, para o atendimento a muitas criaturas que se encontram na necessidade, aqueles que estão desencarnando, que sejam amparados pelas mãos amorosas dessa falange amiga. Abençoe, Senhor, todos os espíritos amigos que aqui se encontram, mas também aqueles que foram trazidos para receber, através da oração, através do sentimento de amor dos nossos amigos espirituais, o amparo de que tem necessidade. Senhor, abençoe todos nós aqui presentes. Fortaleça-nos, ampara-nos, para que possamos te servir com alegria, com empenho. Envolva, Senhor, também aqueles que ficaram em nossos lares, não puderam comparecer, abençoando a todos os nossos familiares. Abençoe, Senhor, os nossos lares, amparando a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, também nossa mãe espiritual, abençoe todos nós, teus filhos, agora e sempre, que assim seja, Senhor, que assim seja. E parabenizamos o nosso querido irmão José Xavier e toda a sua equipe espiritual, que sempre não dispensa, não descansa, sempre trabalhando em benefício das criaturas necessitadas e nos nos empurrando para que possamos sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que fomos hoje. Todos nós, que assim seja. Boa noite a todos. Vão na paz de Jesus, com muito ânimo.